programa mais absurdo da América Latina. De Repente, com Danilo Quixaba. De volta aqui no programa De Repente. Boa noite, você ouvindo em Caxias, Imperatriz, São Luís do Maranhão. Hoje falaremos sobre algo que geralmente dá contendas, brigas, situações terríveis, mortes, falecimentos e páginas policiais. Mas, como a arte é o lado bom da vida, existem situações difíceis que, roteiros descrevem de uma forma sensacional, às vezes tão feliz que é cantada. Até me sugeriram fazer entrevista cantando, mas eu não tenho esse talento. E caso eu fosse utilizar, eu cobraria muito mais caro. Mas ó, uma comédia musical, Cadê a Herança? Em cartaz em São Luís do Maranhão. Nas próximas semanas, lá no Teatro Arthur Azevedo, uma estrutura maravilhosa, né? Uma equipe consagrada que já fez Mamma Mia, que já fez tantos especiais incríveis aqui, né? Um nível maravilhoso, muito elogiado pela crítica e por todo mundo que compareceu, né? Em sessões numerosas. Mas vamos lá conversar com parte do elenco. Vou começar pelo diretor, né? Que é o mais bravo, que grita, que fala grosso. Verdade. Isso aí se aplica a mim. O Leonardo Fernandes, bem-vindo de volta, Leonardo. Como é que você tá? Tudo bom? Tô bem. Também estamos muito contentes, né, com a resposta. A gente teve ensaio aberto agora, no Cadê a Herança, antes da estreia. A gente está bastante feliz com a interação do público, com a resposta. É uma obra que está conhecendo o público aos poucos, né, porque é uma obra nova, mas tem sido um processo muito legal, assim, de descobrir aonde é que essa obra conversa com o público, aonde é que ela toca, em que parte da família do público que ela está tocando. Afinal, a peça fala sobre família, né? Mas, Leonardo, isso é aberto, é uma prática comum aqui no Maranhão, não, né? Ultimamente tem sido mais. As companhias, na verdade, isso é um movimento também mais recente, né? Das companhias abrirem os seus processos criativos para outras pessoas de confiança, pessoas que são parceiras, para darem feedbacks, para ter essa conversa, teste, essa troca. Né? Serve para ver se tá funcionando, a gente está indo no caminho certo, né? Então a gente vai testando isso e a partir do feedback que a gente recebe, o legal é que no público do nosso ensaio aberto foram nossos amigos, nossos parceiros e o pessoal do teatro, do cenário daqui. Pessoal que aplaude alto. Pessoal o pessoal do cenário teatral daqui. E a gente recebeu isso. Aí a gente recebeu feedback muito legal, porque foram críticas construtivas pra gente, entendeu? Não aceita crítica, não. Crítica gente besta, invejosa. Não, aceita sim. Aceita crítica da direção, aceita crítica de quem paga. Crítica de quem não paga ingresso. Crítica de quem paga. Mas deixa eu só apresentar essa voz bonita e bem colocada, que canta também. A Brícia Queiroz. Olá. Essa atriz faz dos papéis principais na peça Cadê a Herança. Brícia, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Brícia, mas você faz um papel central que é vítima de algo? Na verdade, nós somos irmãos, né? Então todos são principais, digamos assim, né? Todo mundo tem digamos assim, um conflito na história. Cada irmão tem um probleminha ali para resolver, um estereótipo que mostra logo de cara no começo da peça. E a minha personagem é a Denise, ela é a segunda irmã mais velha. O irmão mais velho é o João Carlos, que é o Nestor que faz. E a Denise vem logo depois. E ela é a perua, a irmã dondoca. Você? Eu. Eu não, o personagem. Eu não. Ó, tá aqui o Nestor Fonseca também. Nestor, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite todo mundo que tá ouvindo a gente. Boa noite, Danilo. Muito obrigado por nos receber novamente. Nós estivemos aqui há alguns meses para falar do nosso financiamento coletivo para custear a parte da peça. Deu certo lá? Certo. Ah, que bom, que bom. Atingimos a segunda meta, mais que a primeira meta. A gente passou muito. É pra essa peça? É pra essa peça. Que legal. Exatamente. Agora a gente tá estreando a peça, da qual nós falávamos quando viemos aqui há alguns meses, pedindo ajuda de todo mundo. As pessoas ajudaram. E graças muito à ajuda dessas pessoas, a gente está estreando. Agradece ao vivo. Você que doa. Você que doou para o nosso financiamento coletivo do Cadê a Herança. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa peça é sua também. Aguardamos você lá para celebrar com a gente essa vitória com a gente. Mas, Nestor, dos papéis que eu vi você fazer, só tem coisa feliz, cara. Você não apanha, você não morre, você não... Nada. Não tem nada dramático, né, no seu papel. Esse é o... Agora tem. Esse é o primeiro personagem, de fato, que eu faço na minha vida de ator. É muito diferente de tudo que eu já fiz, né? Um homem
Zangado, Sisudo. sério, É? sisudo. Ele é o irmão mais velho, mais rico, mais Arrogante, bem né? sucedido. Ah. E aí ele usa todo o dinheiro que ele tem, de toda a posição social que ele conquistou na vida, pra tratar os outros irmãos com arrogância. Boçal, Boçal, ignorante. famoso quadrúpede. Não? O famoso quadrúpede. Mas de todos é a que toma a maior rasteira durante a peça, e aí tem que ver, né? Pra Agora- entender o que acontece. Deixa eu saber da Brícia. É porque é o seguinte, eu imagino, eu tô falando numa posição de leigo absoluto, que no musical, você pra manter a fidelidade ou a linearidade do roteiro, você tem que ter uma personalidade muito forte de interpretação, porque é uma quebra, você tá do nada dialogando e começa a cantar. É. Né? Como é que isso não prejudica, digamos assim, a história não distrai ou não distorce muito de uma situação real, vamos dizer assim? Eu acho que a música não vem como enfeite, né, no teatro musical. Ela vem contando uma história. Então a gente coloca isso muito no falar. A gente não tá cantando pra sair bonita, a gente tá contando ali o que tá acontecendo, o que o personagem tá falando. Por isso que é teatro musical. Muita gente critica o teatro musical porque, tô assistindo um musical e o cara vem e canta do nada. Não é do nada canta. Né? A gente tá... É o nosso lugar de fala. Então, pra mim, hoje, já é muito tranquilo isso, né? Porque eu já faço isso há um tempo. Então, a gente vai acostumando, vai estudando, vai entendendo esse lugar de fala. É um Então, texto. não é um susto, é um... Eu tô ali, eu tô continuando a cena. Não deixa de ser um texto falado. A melodia ela entra como complemento de linguagem, né? Exatamente. A canção ela é uma coisa contada, é uma coisa falada, é um texto. E chama mais atenção, É. né? Porque, enfim, Envolve emociona afetivamente mais. o público. Então, o teatro musical, enquanto linguagem, né? E a pergunta que você fez perpassa por isso, ele traz essa característica de a dança e a música não estão ali à toa. Elas estão para contar a história, elas são elementos importantes. Aquele personagem precisa daquele momento melódico, precisa daquele movimento coreográfico, às vezes para contar, para dizer, eu estou sentindo isso, a minha história passa por isso, eu preciso que você entenda dessa forma. Então- É interessante destacar que isso é para além da letra da canção, né? O som, a nota, se é uma música agitada ou se é uma música mais lenta, isso tudo compõe a história, né? Quando você que vai ver com certeza o Cadê a Herança na nossa estreia do próximo dia 22, vai poder perceber que se trata de música brasileira, né? Tem samba. Não poderíamos ter música brasileira e não ter samba. E aí você vai ver como isso faz muito sentido, né? O samba naquele momento para aquele personagem, porque fala daquela personalidade, fala daquela situação. Numa outra situação a música já é mais lenta, porque aí muda o clima da peça. Então o teatro musical, a música entra como letra, né? A letra da música é parte da história, e tudo que se ouve da música, para além da letra, os instrumentos, as notas, a velocidade, o ritmo, contam também a mesma história que a letra está contando, que os atores estão contando com seus corpos, com suas vozes, com sua dança. E também a gente dessa vez investiu. A gente tá com um número maior de músicos, né? A nossa banda antigamente tinha só 4 músicos e agora tem Por quê? 8. Vai ser playback não, diretor? Hã? Vai ser playback não? Não, a gente... Não, forma chega. nenhuma. Isso aí não tem mais. porque a banda ela faz parte da cena. Ela é bem isso. A sonoridade presente ela tem uma outra característica. Ela dá uma outra característica pro espetáculo. Então a gente investiu em diversas sonoridades porque o espetáculo ele tem uma pluralidade muito grande de sons, de música, de ritmos. Bem música brasileira, né? É bem música Tudo. brasileira, é aquela coisa bem versátil. Então a gente precisava, por exemplo, a gente tem cordas agora na nossa banda, então violoncelo, violino, que trazem a necessidade O cara que da o mesa drama de áudio pede. muito puto, né? Um pouco, mas velhinho, ele o resolve tiozinho. tudo pra gente. É uma O mesa tiozinho com- da mesa muito bravo. É uma mesa com 30 canais. Entre instrumentos, microfones, muitas difícil. coisas acontecendo. Muito difícil. E é legal isso, né? A gente tem as cordas que trazem o peso da melodia, Nossa, do é drama. incrível. E a gente tem o percussionista também pela Também, primeira vez, sim. que traz os ritmos de samba, o pandeiro, meia-lua, enfim. Então, tem sonoridade. É bem brasileiro o musical Não mesmo, foi à passa toa por que a gente tudo. escolheu Elis Regina, Rita Lee e Roberto Carlos pra embalar essa história, porque eles são, assim, acho que uma marca, né, da família brasileira. Eles contam histórias, sempre contaram. Que Então, sonoridades a completamente sonoridade. diferentes, né? Então, E Rita Lee vem com rock tudo and faz- roll. tudo faz a sentido. melancolia da Elis. nossa, Elis Regina. O clássico Roberto Carlos do Roberto também. Carlos. Mas se passa quando? Porque é só bailaria aí. A história Não, ela é mas- contemporânea. É, Ela né? passa hoje. Certo. Mas as músicas... Sempre remontam a essa época. Entendi. Por exemplo, a mesma lógica de construção de dramaturgia de um espetáculo, que até você citou aí,
o Mamma Mia. Ele é um espetáculo que se passa na década de 90, mas sempre remonta à década de 70, porque a história que gerou tudo que aconteceu em Mamma Mia, ou seja, o tempo passado, a ação passada, aconteceu na década de 70. Então as músicas trazem isso, a mesma coisa aqui. Década de 70 e 80, que foi quando os personagens nasceram, tiveram sua infância, e agora vão resolver esse conflito que surgiu Na infância. Na eles se infância. encontram para retomar questões da infância com o pai. Então, eles eram crianças, né, e adolescentes na época das músicas. E as músicas aparecem hoje para contar a história, que é contemporânea, mas para trazer esse sentimento de nostalgia, Exatamente. de passado para a história. E aí, eu acho que é uma das grandes forças do nosso espetáculo, essa identificação da plateia com a canção, né, com a o nostalgia, com o passado, com a relação com a Mas família. público educado não faz coro. Isso atrapalha na afinação. Não Não é é pra não? cantar. Não, mas ninguém fez coro, Não, mas não. Por favor. Como a música, Ei. ela tem um outro papel, né? Não é um show. A plateia entende que ela não precisa acompanhar, ela tem que prestar atenção na Não, letra, peraí, porque calma. entende. Tu acha que entende? Entende. Fazer uhul, essas coisas assim atrapalham. Entende. Contem Às vezes vocês. já aconteceu, é normal. Acontece, por exemplo, tem Cazuza músicas... mesmo aconteceu muito, mas- Mas Cazuza tem a característica do show cênico, né? Apesar de ter algo de musical. Mas, por exemplo, tem momentos da peça que a plateia, lógico, vai se sentir mais exaltada e com vontade de participar. Sim, acontece. Mas é o lugar também da plateia entender, eu preciso ouvir essa história, entender como é que eu processo isso. Por isso que a gente falou do que você vai contar com a Isso. música. Se você tratar aquela música como algo que você deva contar dentro da história, a plateia vai dentro, vai junto. Automaticamente, se você canta Tem que ter a muito música cuidado, é difícil. desse lugar de ouça a minha história, a história de vida do meu personagem, automaticamente a plateia ela já, é muito É interessante outro ver isso, peso. uma coisa que a gente vivenciou muito em Cazuza, eu acredito que a gente vai vivenciar na nossa experiência com Cadê a Herança, são pessoas que nunca tinham parado pra ouvir a letra daquela música que ela canta desde que nasceu. Entendi. Nossa, que interessante. Que sempre tem essa- sacanagem no meio, né? isso Pô, sacanagem é tragédia. E aí, tipo, eu cantava tanto, naturalmente saía sem pensar, mas aí quando a gente coloca no contexto de uma cena, de uma história, ela é forçada a ouvir a letra, porque a música não é um show, não é uma churrascaria onde as pessoas estão fazendo qualquer coisa e ouvindo a música, elas precisam prestar atenção. Isso já dá pra elas uma outra interpretação, uma outra relação com a música, com o cantor, com a obra. E aí, você vai... E também se fizemos arranjos novos para algumas músicas, porque a gente sabe que a sonoridade da música antiga, tipo Roberto Carlos, tem umas músicas que eram bem... Arrastada, arranhada. Era bem Até assim, bregas, cabão. né? A gente Era bem tinha umas coisas bem bregas, assim. brega de você estar no... Mas você falou com um nojo tão grande, hein, Leandro? Coisas bregas, velho. Mas é porque, assim, Acho que é brega enquanto sonoridade. sonoridade, Não que enquanto hoje pra valor, gente né? é brega, Ok. né? Aquela Não, sofrência enquanto antiga. Tá juízo de justificado. valor. Ok. Tudo bem, tudo bem. Deu certo a nossa justificativa? Mas é isso, é porque... E também, é como eu sempre falo, de todos os compositores, eu acho que além de direção, eu escrevi o texto da peça, né? É mesmo? É um texto autoral que o Leonardo escreveu. Então essa história Então nunca você foi tá contada. muito mais chato nessa peça. Mais do que o normal. Não, eu acho que eu tenho... Até porque a gente construiu tudo muito junto, né? Com os atores. Tiveram coisas do texto. Mas você deixa que eles fazer mudaram. caco? Hã? Deixa. Deixa improvisar? Teve caco que virou texto. Porque Eles tudo... estão falando que tá mentindo, eu tô percebendo assim no tudo olhar isso- deles. Não, é Gente. verdade. Não, porque tudo isso foi necessidade que a história foi criando, Ah. né? Então a gente... É como a gente sempre fala, o que a obra pede, a gente tem que obedecer. Então, se a obra pede essa necessidade de ter um caco, tem um outro diálogo, uma outra construção, a gente vai, porque isso enriquece o significado. Mas assim, falando das músicas do Roberto Carlos, talvez era o que eu tinha o maior distanciamento. Rita Lee, Elis Regina, eu ouvi crescer cultzinho. ouvindo. Qual o problema? Qual o problema? Mas não era o É só ver a problema. Rita Lee, porra. Não, eu ouvia Roberto Carlos também, mas eu não parava pra estudar, pra pensar na obra É dele. aquilo que a gente canta sem. É isso. Eu quero na minha Sabe mesa o aquelas set músicas, list. aquelas músicas que ninguém Vamos nos focar aqui o ensinou? set list ou é surpresa? Algumas Algumas surpresas. A gente pode dá. soltar Pode algumas. soltar alguns. Vai A gente rolar- pode soltar um de cada cantor. Não, vamos. Pô, Vai rolar não. Fera Ferida? Vai rolar Fera Não. Ferida? Não. Vai rolar outra vez? Não. Olha, Não. são músicas desconhecidas assim, pelo menos Lado eu B. nunca... Lado É. É lado B dos Exatamente. artistas, Mas exatamente. pra mim, mas assim, a gente Quer brisa? Você ensaia... não escutava Roberto também? Sua avó não escutava? Não, É que não. nem ele, a senhora Rita Lee, Elis Não, Regina? eu escutava, eu sou um tá, pouco mais. muito bem.
Sim, a gente ensaia na casa de uma amiga e de vez em quando a gente canta alto e tal. E aí vem um tio, vem um pai que vem, nossa... A memória afetiva, curte todo mundo. Só que eu Isso. nunca ouvi a música, assim. Eu ouvi muito Roberto Carlos, mas tem música que... Mas assim, quando você Solta vai uma, fala olhar- só pra eu ter Uma de essa cada noção. cantor, vamos Ah, lá. Do Roberto, vai. Roberto. Traumas. Vai. Traumas Eu é aquele- falei, aquele- acabei de falar. Que ele perde a perna. Traumas. Traumas. Traumas ele perde a perna. Ele fez mais 3 quando ele perde a perna. Isso, eu descobri isso essa exatamente. semana. Fez mais 3. Aquela, essa Que ele- coração me Tem a ver com a matam. perda da perna, E tem né? minha tia também, que é outra que ele fala do aspecto do início e tal. O Roberto, ele sempre... Ele só não gosta de biografia quando ele ganha dinheiro por cima dela. É. Mas ele sempre retratou na sua Não, obra. é, sim. 70. A fase de 70 é a fase boa do Roberto. Depois, quando ele começou a falar de mulher baixinha, pequena, aí ficou... Começou a Uma ficar porcaria. meio Cara, o vago. cara é Quando ele. ele começou a falar de ecologia, de baleia, aí desandou a parada. Mas de 70... Americanizou, né? De 70, depois da Jovem Guarda, naquele meio ali, foi uma fase incrível. Eu acredito que é essa que vai estar Sim. no... É, Né? essa fase também mais dramática da vida dele, que É. tem uma profundidade maior. Porque ela. Porque assim, a escolha das músicas pro texto, elas partiram dos personagens, os personagens foram criados antes de tudo. E daí, que música passa pelo arco desse personagem, ou seja, pelo caminho que ele percorre dentro da história. E aí eu fui pesquisando. E aí a gente selecionou essas músicas que contassem essa história de uma forma mais plausível, de uma forma mais próxima desse personagem. E o engraçado é que, sem pensar, eu tava refletindo essa semana sobre isso, cada cantor ficou responsável por uma linha dentro do espetáculo. As músicas do Roberto, elas são das cenas mais dramáticas, nostalgia, relacionada a esse pai que morreu, né? Porque a história é exatamente sobre 4 irmãos que se reúnem para ler os testamentos e últimos desejos do pai que acabou de morrer. A Elis Regina, ela responde Meio bipolar. pelos dramas, Dramas dos dramas pessoais. pessoais, Sim. de amor, Tem uma... de perdas E da comédia também. financeiras. Da comédia. E ela né? É isso que eu ia perguntar. Onde é que tá a comédia que eu sou A Rita desgraçado Lee. até agora? Comédia. A Rita Lee é a comédia. Rita Lee? Cola na e Rita tem A uma Rita Elis Lee e Regina. Elis Regina. Comédia e Eles- drogas. É. Ou não? Então, sim, É? sim. Rola droga? Rola. Rola, Massa. rola. Injetável? Não. Injetável? Não, não. Quero Não, ver não. seringa no palco. Não. Atuação real e louca Não, ali, um rapaz. sangue pingando. Não. É aqui no Calma. ar. É aqui, ó. É aqui. Até porque classificação livre não ia rolar, Não, né? tá. Não, 14 é 14 anos. anos a nossa Ah. classificação. A gente, Exatamente por a gente essa tomou esse Tem palavra. cuidado citação. Saquei. e tudo. Então, Roberto Carlos, Traumas. Rita Lee, Ele não tá gostando do que você tá Tudo falando. vira bosta. Tudo Vira Bosta. Elis diz a... Deitado e rolar. Melhor cena. Aposto que melhor cena, tudo tá. vira bosta. Eu amo essa cena, Tudo Vira Bosta. É com esse que eu vou, Redelis. É com esse É que eu com esse vou. que eu vou. Delis Regina. Conhece? É com esse que eu vou sambar Sambar até cair no chão. É o sambinha. É não? com esse que eu vou desabafar na multidão, se ninguém se animar. É um sambinha É o mais incrível antigo, da... assim. É da isso que eu tô Elis. falando. Tem algumas músicas que a gente pegou mais desconhecidas, assim, e que encaixaram perfeitamente na história. É. E é bom que o pessoal conhece mais, né? No caso da Elis, é porque a primeira fase dela foi uma fase... Ela e a Clara Nunes, inicialmente elas não eram essa peça cult da música popular brasileira. Ambas foram lançadas pelo Carlos Imperial, Sim. que era um cara altamente comercial. O cara que lançou Roberto também, né? Sim. Enfim, ele tinha uma sacada muito louca e essa fase Normal inicial da no Elis começo, era é. bem diferente. Mas o interessante é como isso se desencadeia. E eu Sim. quero saber, de quem escreveu, como é que funciona mais ou menos a historinha e de que forma tudo se engrena ali. Já foi falado dos irmãos, Sim. da briga pela herança, Sim. mas o contexto ali, tem fases? Porque o pai morre, e aí eles estão guris, eles estão já adolescentes, como é que Não, eles já estão adultos, eles passam 15 anos sem se ver. E aí, depois desses 15 anos, mais ou menos, esse período, o pai morre e eles são obrigados a se reencontrarem, porque cada um tomou um caminho muito diferente na vida e foram se afastando e foram se separando mesmo, em termos de família. E aí eles voltam, nesse encontro obrigado, né, para ter a leitura do testamento, entender que herança é essa que é deixada, realmente. E vão surgindo as coisas, vão surgindo essas demandas do passado, vão surgindo essas coisas da infância, esses traumas também, né? Em relação ao outro irmão, em relação ao pai, em relação a esse significado de família, principalmente. O que realmente a família para eles, depois de todo esse tempo, eles passaram separados, e cada um tomou seu caminho. O que de fato traz
esse significado de família pra gente, pra eles que ficaram longe, pra eles que ficaram tanto tempo e agora com a morte do pai eles precisam ressignificar isso pra seguir em frente. Bem, quem assistiu o ensaio aberto, quem tá acompanhando o material, vocês podem até encontrar nas redes sociais. Cadê a Herança? Procura lá no Instagram. Bem, o figurino é bem diferentão, né? Bem construído e tal. Como é que foi essa parada? Como é que foi pensado? O legal é que o elenco, cada um faz uma coisa também, né? Então, assim, a gente fez tudo junto. Então, a gente tem, tipo, o João que faz direção musical, né? A Rebeca que faz a Wanda, a advogada, ela fez a coreografia. E, por exemplo, eu mexi com isso do figurino e o cenário também. Mas a construção, todo mundo se ajudou e tudo mais. E eu tentei pensar em uma coisa muito popular, assim, e ao mesmo tempo que fosse diferente em questão de cores e texturas e que pudesse combinar um irmão com o outro, não combinar por cor, mas por formas. Então a gente pensou tudo isso muito junto e para não deixar também muito lúdico e deixar real, a gente tem que pegar o que é popular, né? O que é tipo, João Carlos com esse tom mais sóbrio, a outra com tons mais claros, remetendo, sabe, aquela viagem toda, mas que casou muito bem no final das contas. E algumas modificações vão ser feitas a partir daqueles feedbacks que eu te falei, das críticas positivas e negativas. A gente ainda vai mudar para a estreia algumas coisas e a gente acha que vai encaixar muito bem. Pô, mas é interessante porque, enfim, vocês têm que ter a noção, vendo lá no Instagram já o material que tem as fotos e também então, né, a peça coisa. Tá muita coisa legal, um figurino bem interessante, muito bem feito e lógico, o shape da galera ajuda, né não? Mas ó... E o fotógrafo também. A luz... Cadê a Herança? Dia 22, mas vamos fazer uma pausa, já que eu estou com artistas, pessoas do teatro, com a galera de humanas. Acho que uma pauta interessantezinha sobre o atual contexto do Brasil pode cair bem. Ó, vocês são de uma peça legal que o público, que já acompanha o trabalho de vocês, ajudou e meteu a cara junto. Mas tá vivendo um momento meio intenso aí, de formas de financiamento, né? Da política teatral e tal. Meu plano. Vocês querem esculhambar? Querem falar mal? Fique à vontade. Pode meter o sapato. Melhor. Não quer não? Mentira. Quer falar bem? Obrigado, posso... fala assim, a meia de tais, é assim? Como é que é? Não, eu acho assim, principalmente eu acho que um desabafo em relação a isso. Eu, além de trabalhar com cultura, com arte, trabalho com educação. E, seriamente, eu considero que a arte, isso não é só puxando sardinha pra minha brasa, mas a arte e a cultura são uma das formas de educação mais antigas e mais eficientes que o país tem. E a gente sabe que a maior carência que nós temos hoje no país é da educação, que já é precária, e aí esse desmonte do investimento na cultura, esse desmonte das pessoas que fazem a se sentirem desamparadas pelo seu próprio país, desvalorizadas pelo seu próprio governo, desvalorizadas enfim, por todas essas questões, e isso tudo gera um caos pra gente, porque a gente já não tem educação tradicional, formal, bem estruturada. A arte e a cultura são esse complemento importantíssimo. Rola esse desmonte. Então, a gente está na mão de quem? Acho que o grande questionamento é esse. E é um grande desabafo também, porque a gente dá o sangue e o suor de uma forma séria, de uma forma ética, de uma forma extremamente preocupada com a comunidade, principalmente, e a gente é considerado como profissionais de migalhas. Pega uma migalha aqui do edital aqui, pega uma migalha aqui do edital do outro. Então, assim, é um desabafo que eu faço. Agradeço, sim, a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, porque nós conseguimos, nesse projeto mostrou o quanto existem pessoas ainda preocupadas em oferecer arte para a comunidade, em valorizar artistas, em colocar arte na cidade e que outras pessoas se sintam tocadas também por essa atitude, porque é necessário não só por entretenimento, mas por educação, por cultura, por dignidade, principalmente. Mas não falta essa visão de indústria, porque você falou da parte educacional e da parte, digamos assim, altruísta, da parte
interessante, mas eu acho que é uma indústria rentável. É uma Também. indústria É um que... negócio. Né? É um É negócio. trabalho. Né? É trabalho. Como qualquer outro. E eu acho que passa eu acho que a desvalorização, né, o desmonte, a falta de financiamento adequado é tudo muito contraditório, sabe? Que a gente vive num país onde a arte valorizada é arte de alto nível financeiro. Então, Que gera um emprego. espetáculo que tem uma luz, um negócio que sobe e desce, um piano que sobe e desce, isso é muito valorizado. Só que pra gente chegar nesse lugar, a gente precisa de dinheiro. Então, pra mim, aí mora a contradição. Queremos grandes espetáculos para apoiar, mas não há quem faça grandes espetáculos porque não há dinheiro para fazer grandes espetáculos. E é isso. É dinheiro, é trabalho. Não é uma coisa que as pessoas fazem como hobby, né? Falando dessa arte mesmo que gera empregos, né? Empregos formais no país. É o trabalho das pessoas. Então, é com isso que elas pagam as contas de luz, de água, de gás, de comida. E houve uma época Brícia, que... quero você militando. Fala Não. o que tu acha aí. Senta o sapato. Não, é só um comentário. Dentro do teatro musical, que eu já tô mais antenada, houve uma época que o teatro musical aqui no Brasil, assim, não falo lá de antigamente não, eu falo há pouco tempo. Recentemente. 5 5 anos. 5 anos, estava gerando emprego, carteira Nós éramos assinada. o terceiro maior As produtor pessoas, musical do mundo. isso, estavam conseguindo trabalhar. Agora estão cortando tudo. Então, assim, é como se a gente voltasse naquele tempo, sabe? Em que, não, sabe, voltou no tempo e não tem mais... É uma regressão. E essas pessoas Regressou. empregadas por esses espetáculos, isso é o ofício delas. Né? Então, a peruqueira, a Costureira, costureira, o é técnico aquilo de que ela sabe fazer. teatro. Então, se você não produz mais possibilidades de fazer um espetáculo, essas pessoas não têm emprego. Então, a mensagem que fica é essa: isso que você faz não é importante. Porque é uma coisa que eu posso cortar e não vai fazer falta para o país. Se bem que tá cortando tudo. E né? falando em termos de Até o que faz indústria falta. também, é uma questão de... Caramba, vivemos num país de desempregados. Certo? A gente tá nesse ponto Essa crítico. fase. Nessa fase crítica. Onde se corta para se restringir emprego, sendo que isso é uma coisa para ser solucionada pelo governo. Pelo amor de Deus, gente, isso é matemática básica, né? É uma coisa elementar. Então, por exemplo, musicais, que é a nossa área, como o Brícia falou. O musical gera emprego para quem recebe na porta o ingresso, para o bilheteiro, para o guarda do teatro, para as pessoas que recebem, para as pessoas do cerimonial do teatro, para os técnicos de palco, de som, de luz, de tudo, peruqueiros, costureiras, enfim, figurinista, todo. É uma rede de pessoas. Tem espetáculos que às vezes empregam mais de 5 mil pessoas de serviços diretos e indiretos. Então, caramba, o desemprego é uma coisa para ser solucionada e eu vou diminuir, regredir o investimento, onde eu teria que estar trazendo uma solução. É uma coisa assim, porca, digamos assim. Em termos bem didáticos, é uma coisa porca em se fazer. É um desgoverno. Mas você fala tão porco. calminho. Você fala tão compassadamente. É porco, fala compassadamente, né? Enfim, mas estamos tratando da mesma forma que essa situação ou as outras partes das artes que estão enfrentando Sim. essas dificuldades Sim. terríveis. Esse momento aí de... É um momento conflituoso, né? Que é um complexo ao mesmo tempo de corte de políticas públicas, mas nunca se teve tanta efervescência de criatividade, de produção, Eu acho oportunidade que de referência. investimento em tudo assim, não é ruim investir. Tipo assim, eu não vou dizer que eu não vou investir em tal show popular porque ele é menos que a minha peça. Eu acho que qualquer tipo de investimento na arte é válido pra mim, sabe? E tá começando a cortar tudo mesmo, até desse pessoal aí que tá... Não tem mais. Então, não... Enfim, aquilo Não que só no Nestor até teatro, falou, no até em cinema. educação tá cortando coisa. Então, assim, pra mim não faz muito sentido. Danilo, a gente não pode fazer cocô todos os dias mais. Não, mas Então, você viu a assim, declaração nova? Então, assim... Você viu a de hoje? O que discutir, não é Você viu a de mesmo? hoje? Você não viu a de hoje? Não, não vi. Que ele vai acabar com o cocô no Brasil? Que maravilha! Ele falou, pô, é sério! Ai, Peraí, deixa eu ver se eu olha. acho. Vocês não viram Obrigado, ainda? presidente. Não. A galera Isso é tá ótimo. ensaiando aí, vocês estavam ensaiando. Obrigado. Não e tal. pode mais fazer A gente cocô? tá vendo. Não, ele falou que vai acabar com o cocô. É sério, foi hoje lá Acabar em... com ele. Não, é sério, pô! Não, vocês estão sacaneando aí, é Chamaram. sério. Ele falou lá na cidade de Parnaíba, ele tava fazendo uma inauguração de algumas obras do estado do governo federal.
Deixa eu ver se a gente perde tempo ouvindo um negocinho. Misericórdia. Ai, amo, gente. É assim, realmente, cada dia é um. Então, assim, Dá pessoa musical com ele? o que discutir, não é? Não, Por mas isso foi que hoje, parece foi hoje. toda essa discussão posicionada, que faz sentido, não faz sentido, porque a gente tá falando de cocô, então assim, o que discutir, não é mesmo? Tudo vira bosta! Tudo vira bosta. Fala É só cocô. fazer uma companhia de teatro cristã e aí começa a fazer, né? Só se Entendeu? for. Versão proibidora do Adão e Eva, essas paradas assim, entendeu? Ah, E esse cristianismo... Furado. Mas, ó, enfim, vamos voltar a falar da peça Cadeirança. No dia 22 acontece uma sessão e serão quantas sessões após isso? Então, pra nossa estreia, a gente vai fazer estreia Cadê? com única Cadê? apresentação. Certo. Existem- Pô, cara. A gente tentou fazer, mas não deu, né? Por várias questões. Questões de cadeirança. Questões de cadeirança, Cadeira. de disponibilidade do espaço, enfim. São muitas coisas que influenciam pra uma temporada de teatro na nossa E 22 é cidade. uma quinta-feira. 22 é uma Quinta-feira quinta-feira. que vem. Existe, está nos nossos planos próximas temporadas, outras sessões, mas ainda não vamos soltar nada para que a galera... Sim. Ó, dia 22 é o dia da nossa estreia a de nossa única estreia, apresentação. Mas teremos outras temporadas, Teremos outras mas temporadas. vão assistir logo Quem Do foi, mesmo foi. espetáculo. Do do mesmo espetáculo. A Encanto deve ficar com esse espetáculo pelo menos até a metade do ano que vem, revezando com Cazuza e outras coisas que a gente tem aí. Que tem, né? Já Pronta em pra mente. apresentar. Então, vai ter oportunidade de você assistir, mas a experiência de estreia com banda ao vivo no Teatro Arthur Azevedo, acreditamos É uma que experiência dia 22 é o dia pra ter essa incrível. experiência. Pô, imagino, sensacional. E já tá à venda os ingressos? Como é que é? Já Já. na bilheteria digital. Os ingressos já estão à venda No na bilheteria site, digital. nos pontos físicos, que é no Shopping da Ilha, Shopping Rio Anil E Rio Poti Hotel. e o Rio Poti Hotel. E no É, aplicativo da E no bilheteria aplicativo. E no E também, aplicativo. quem tiver dificuldade de achar e tudo, no @cadeiranca, que é o nosso Instagram, né, o Instagram do nosso espetáculo, também lá tem um link pra fazer Na bio, né? na bio, né, pra fazer a compra dos ingressos. E Vai é ter venda isso. de ingresso no dia, né? Também. Se ainda sobrar Espero que ingressos, lote. haverá a venda no dia na bilheteria do teatro até o começo do espetáculo. Então, quem é o engraçadinho da história aí? Dos 5 aqui. Dos 6 principais. Eu acho que é. Tu é mal-humorado, Eu sou mal-humorado. escrotão, o cara Isso. mal. Eu sou a dramática e os outros dois, que é a Rosa e o Arnaldo, eles são os de A espírito livre. Rosa é a mais escrachada e, É. e o Arnaldo é o Eles malandrão, é o Eles têm bacanão. uma diferença, né, de vida financeira, digamos assim. E aí a gente vê umas realidades muito legais, né? Porque a Rosa e o Arnaldo, eles são os mais livres dos irmãos, assim. Os pobres. Mais... É. Isso, sim. O Ferrado é fudido, não tem pra se Ferrado preocupar. não tem tempo pra sofrer. É verdade. É meio isso. Então é esse estereótipo, assim, que a gente já conhece mesmo, mas que, enfim, todo mundo se identifica de alguma forma. Sendo rico ou pobre, né? Mas é porque é o seguinte, geralmente em roteiros mais clássicos, a personalidade do personagem sempre é ambivalente. Tem uma hora que o cara tá... Enfim, a personalidade, ela não é... Ela não é uma coisa linear. É, exatamente. Existem pontos de virada no espetáculo. Ah, sim. Aí daí é ir assistir pra entender como é que isso A acontece. primeira parte do espetáculo. Pô, mas ser um personagem pobre e escroto aí é ruim, né? Não? A primeira o cara já é parte- mal sucedido também, mau caráter é ruim. A primeira parte do espetáculo mostra muito quem são os personagens. Aí a gente conhece o rico mal-humorado, É, a rica perua, a manicure descolada e o moambeiro que vende capinha de celular. O No Arnaldo. ônibus. Ele é bonachão. virado, vende ônibus, virado. E aí é muito do legal. Manassés. Vende nossa, caneta. falaram isso. E aí é muito legal ver Ah. como os personagens eles são antagônicos, né? Tem o homem, o irmão rico, sério, e o outro que é livre, que vende ônibus e tal. E aí no meio do espetáculo acontece uma virada, que é quando eles ficam sabendo o que o pai deixou, o que o pai disse. E aí e acontece muito do que você tá falando, né? Existe uma mudança aí no comportamento dos personagens e algumas questões começam a se resolver, enfim, aí tem que assistir. E né? por onde se passa, enfim, a cidade ou não existe essa referência Não. direta? Não existe. A gente priorizou, porque como a gente também tem pretensão de fazer circulação e tudo, a gente priorizou por não localizar a cidade. Então fica uma história bastante universal.
mas existem vestígios de maranhensidade, lógico, né? Dos pobres. Soltam. De todos eles. Por que todos dos eles. pobres, Tô Brícia? brincando. Não, ela tá só de sacanagem. É porque tem esse estereótipo, né? De maranhense. Meu irmão. Maranhense rico que não quer parecer maranhense. aí Isso. começa a falar todo tem isso empolgado. também. Ah, essa aqui. E existe esse lugar de oposição que gera a comédia, que gera o riso. Como isso, o rico que não quer parecer maranhense e o que é mais pobre é maranhense com tudo. É aquele sotaque carregado. E daí sabe? Baixadeiro. e daí a gente traz essas características para pontuar os personagens, para apresentar e para poder fazer com que eles corram pela história e sofram as transformações que eles precisam passar. Linguagem leve, tranquilona. Sim, tranquilo. Sem palavras que dão voltas. Nada rebuscado. É um espetáculo assim Bem formal. bem popular. É popular. É bem popular, assim, a linguagem é acessível para todo mundo. E também não é aquela coisa da piada pela piada, a coisa mais rasa. Existe piada escrachada de cocô, não é isso. Muitos deboches. Tem. Isso, Tem muita ironia. tem bastante ironia. Tem bastante ironia. É um humor mais irônico e que também traz esse lugar. E a peça, ela traz muito esse lugar de imaginação do público, sabe? Do público se colocar ali, de preencher as lacunas, o que pode acontecer, o que tá ali, até para que eles respondam a própria pergunta de cadê a herança, qual é essa herança aqui, que realmente eles precisam receber, que eles vão receber. E Tô achando isso. que no final não é nadinha. Só Será? tipo no pica-pau, abre o Será? baú, não tem nada. Sai uma mola assim. Eu tô achando que é um baú cheio dessas moedinhas de chocolate. Não, que eu sai trouxe uma pra mola você. assim, um palhacinho, aquele revólver ser. que sai Olha, da eu vou bandeira. dar uma dica. Como tem referência do Roberto Carlos, pode ser que no final seja as moedinhas dos atores jogando pro público. Ah, pensei que você fala uma moedinha. perna. Uma perna mecânica. Olha, assim. isso aí é um pouco... Sai Lady Laura. Uma assim. muleta assim. Lady Laura. Mas, gente, vamos fazer o convite pra todo mundo no dia 22 de agosto, na semana que vem, na quinta-feira, daqui a 7 dias, 7 exatamente. dias, exatamente. Né? Vocês estão rindo da perna ainda, do Roberto Estão Carlos? rindo de Lady Laura, mil também. piadas internas Referência. que É bom, foram bom, aparecendo A gente é assim. no processo. Então, galera, seguinte. Certo. Próxima quinta-feira, dia 22 de agosto, estreia Cadê a Herança, uma comédia musical. Primeiro musical de texto autoral da Encanto Coletivo Cultural. Texto e direção do Leonardo Fernandes, com um elenco lindo, afinado, bonito, talentoso. Muita gente trabalhou com a gente, então aqui a gente quer até deixar registrado o nosso agradecimento. Primeiro, a parte do elenco que não tá aqui, Jéssica Monteiro, João... Vamos citar o nome da galera Vamos, toda? Vamos lá, vamos, assistente de por direção, favor. o pessoal da Vamos banda lá. e tal. O Então, Pedro Danilo, que esteve ao meu lado na assistência de direção e tudo, foi um parceiro assim incrível no processo de criação, no processo de desenrolar do espetáculo. A Rebeca Carneiro, que pra mim, criar com ela é uma coisa assim incrível. Ela é a coreógrafa do espetáculo, a gente se entende muito bem. As pessoas da banda, Thierry Castelli, que é o nosso baterista, Melanie Carolina, Juan Cruz, que é o nosso guitarrista, Zequinha. o Zequinha Zequinha. Moura, que é o nosso percussionista, o Sérgio Murilo, que é o tecladista. nosso tecladista incrível, os nossos Soraya do violoncelo, Soraya do Raíssa violoncelo. e Tadeu do violino. do violino, que trazem essa riqueza de sonoridade ao espetáculo. Agradecer também e citar o Cid Campelo, que é nosso diretor técnico, Ei, do dono do diretor de espetáculo. Dono som. do espetáculo. Sem- O Cid é o coroa? O cavanhaquezinho? Isso, Você sabe ele- que num espetáculo de Gente teatro boa. musical, quem manda é o cara do som. É, ele que disse ah, vai Ele é um boa, acontecer, gente boa. não mago, ele vai é um acontecer. mago. Um clássico. E a Nina também, que é a nossa iluminadora, que também é outra parceira criativa incrível. E aí tem também o Samuel Rebouças. Que é sim, Preparador foi o vocal. O Cazuza. O E nosso nesse Cazuza, espetáculo ele tá como preparador e arranjador vocal, fez um trabalho lindo com a gente. E a Andressa Brandão, que coreografou as cenas de samba do espetáculo. Trouxe que é todo o que molejo é o pra que peça. ela é especialista. Ou E- seja, um trabalho meticuloso, né? É. Complexo. E no Exatamente. dia do A ensaio pesquisa. aberto, a gente teve muita ajuda dos nossos amigos e parceiros. O Gustavo Henrique, Gustavo, o Renan, O Rodrigo Rodrigo, Cruz e a Letícia. Eles Monteiro ajudaram também. a gente em tudo, assim. generosamente sempre estão com a gente, porque no dia do espetáculo muitas coisas acontecem e a gente que tá no elenco precisa ficar É. concentrado enquanto eles estão Eles resolvendo ficam todas como as equipe coisas. de produção e são parceiros Beijo, demais. Jéssica também do elenco, a Rosa e o João Vitor Carvalho, o Arnaldo também do elenco. E E a Rebeca, Rebeca. né, É que meu é amor. advogada,
a que traz a grande virada. Bem aí no meio, se for olhar na E é foto. isso. Gente, muito obrigado. Mas, convidando então toda essa galera, vai estar junta. Como não falar de Rosarinho Virtudes Gente de Paulo boa, Memória. Claro. 712 Propaganda, né? Esse espetáculo, a gente está 1 ano dentro desse projeto, mais ou menos. Ele iria acontecer de qualquer forma, mas ele está acontecendo da melhor forma por causa da 712 Propaganda, que me encontrou numa fila de padaria, na fila do pão. Literalmente, ela me abordou e falou: eu vi vocês em casa, a gente quer ajudar vocês. Que massa, que legal. E aí, desde esse dia, através dessa parceria, assim, que realmente mudou a cara do espetáculo, mudou a nossa postura diante do espetáculo. Eles elevaram muito a imagem, né? Todas as questões de venda, de marketing do espetáculo, abraçaram... A composição da obra também. A obra se enriqueceu muito de significado por conta da ajuda deles, por conta de toda essa adoção que eles fizeram E com a hoje gente. imagem é tudo, né, cara? É. Abraçaram o projeto de uma forma muito Mudou carinhosa. muito. E através deles, os patrocinadores chegaram até nós. Eles que articularam. Então, temos patrocinadores, apoiadores, muita gente aí que está fazendo esse projeto acontecer, junto com o financiamento coletivo das pessoas que doaram. E também são nossos patrocinadores, né, desse espetáculo. Então toda essa galera se juntou para que dia 22 de agosto, próxima quinta-feira, a gente estreie o Cadê a Herança, uma comédia musical, uma história sobre família, feita para famílias, embalado com músicas de Rita Lee, Roberto Carlos e Elis Regina. Ingresso já à venda na bilheteria digital. Teatro Arthur Azevedo, uma super experiência, vai ser lindo. Banda ao vivo, cantores cantando ao vivo, atuando, tudo ao vivo. Tudo ali acontecendo naquela hora, né, para que a gente possa proporcionar a melhor experiência teatral para nossa plateia. Então, só pra lembrar rapidinho, o Instagram, eu sei que já falou, mas só pra lembrar, o Instagram do musical é @cadeiranca e o Instagram do grupo é @encanto.coletivo. E aí lá o pessoal vai ver o nosso trabalho. Quem quiser Já tem um patrocinar outro mais, projeto aí caminhando contratar. para outubro, então já dá para ver mais ou menos o que a gente tá Então, preparando assim, pro vamos resto lá, do- vamos olhar. nosso Quer lançar projeto. teu arroba também, Nestor? Bora lá, Nestor.nf. Me segue, galera. Me dá teu streaming. É? E streaming? você, Brícia? Teu like. Esse teu nome é fácil fazer arroba, né? Brícia Queiroz. Você é daqui, Brícia? Não, sou de Minas, mas eu sou maranhense porque eu moro aqui há 15 anos já, então não tem desculpa. É. Entendi. E o meu é @LeonardoJFCP. Não dá pra Muito seguir. difícil. Não dá. Vai lá no @cadê a herança. Vai no da herança, nem canta e Que me vai procura tá lá. lá marcado Pronto. que dá pra seguir. Mas, gente, obrigado pela presença de verdade. A Parabéns. gente que agradece. pelo Obrigada espetáculo. mesmo. Obrigado, Danilo. Sempre excelente, um nível de qualidade sensacional. E, pô, vai ser sucesso com certeza. Eu espero que tenha mais sessões aí pro pessoal ter oportunidade de acompanhar com tanta qualidade esse É. espetáculo. Teremos. E aparece lá, cara, Claro. pra assistir. Eu Por boto uma favor. gravação aqui e vou embora. Deixa tiro do ar essa gente, porcaria. a gente pô. não- Porque a você gente tá vai devendo fazer de essa, lá. você tá Vamos fazer o devendo. programa de lá? Eu quero no mesmo horário e tal. Você já assistiu a gente? Já, claro. Já, Nós de do Mamma Mia Então, foi. de novo. E vou de Beleza? boné. Vou de boné tranquilo, vou rir baixo. Prometo pra vocês que eu não Tem vou. que A gente cantar podia alto. fazer o programa lá. Leva pra lá e aí a É. gente bota as trilhas sonoras aí para os Pronto. ouvintes. Centro histórico não dá Acho que pra vai mim. ser Não bom, dá. né? Ali é uma área que eu me exponho demais ali, Tá de entendeu? nada, cara. Vamos lá. Mas, ó, gente, todo mundo convidado, então, semana que vem, quinta-feira, Cadê a Herança, uma comédia musical com este elenco maravilhoso, companhia Encanto, certo? Encanto Coletivo Cultural, procure lá nas redes sociais. Obrigado, gente, boa sorte. Obrigado, Obrigada, Danilo. valeu. Semana que vem, Até mais, cartaz, Danilo. Boa todo noite. mundo lá no Teatro Arthur Azevedo.